Irmãos, os dias estão passando muito rápido, muito rápido. E cada ano é mais rápido que o outro. A gente pode comprovar isso através do nosso olhar, da nossa experiência de vida, a gente pode observar isso. Há pouco tempo nós estávamos comemorando o dia 26 de outubro e o dia 26 de outubro se aproximando novamente. Irmãos, nós sempre nessa época temos a oportunidade de ouvir falar sobre, irmãos, a vida da Santa Avó Rosa, a sua coragem, o seu exemplo, a sua bondade, o seu amor. E eu gostaria muito de meditar junto com os irmãos, nesses minutos que temos tão preciosos, sobre essas virtudes que nortearam a vida da Santa Avó Rosa e que fez dela vencedora. Porque, irmãos, o que nós precisamos entender é que para vencermos, nós precisamos ter as virtudes que a Santa Avó Rosa teve. As virtudes que Jesus teve enquanto viveu na terra, as virtudes que Virgem Maria Santíssima também teve, e os demais santos que passaram por aqui e realizaram um ministério brilhante e magnífico para o reino dos céus. A nossa vida precisa ser baseada em legados de pessoas que puderam viver uma vida íntegra e irrepreensível para o nosso Deus. Quando nós conseguimos viver tendo esta visão, quando nós conseguimos viver olhando para quem pôde nos deixar bons exemplos, não só olhando, mas olhando e seguindo esses bons exemplos, a gente consegue estar cada vez mais perto de Deus. Uma das qualidades que a Santa Avó Rosa, irmãos, sempre apresentou foi exatamente o amor, que fez dela alguém muito bondosa, alguém de um coração muito grande, de um coração muito bom, de maneira que, irmãos, muitos passaram a chamar que a Santa Avó Rosa, ao nascer, foi colocado o nome de Rosa, né? Nós sabemos. Mas por que Vó Rosa? Vó, porque ela tinha um coração tão bom, assim como a maioria das avós tem, né? Porque a avó sempre, na maioria das vezes, apresenta uma bondade muito grande com os netos, com os filhos. E pela Santa Avó Rosa apresentar esta bondade, este amor tão grande pelas pessoas, então as pessoas passaram a lhe chamar de vó, mesmo não sendo, podemos dizer assim, geneticamente falando, netos ou netas dela, mas as pessoas passaram a ter um carinho tão forte por ela, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de tratar as pessoas, que então passaram a lhe chamar de vó. Mas tudo isso, irmãos, se encaixou perfeitamente na providência divina para que os planos de Deus fossem realizados e que, de maneira que não tivesse confusão, né? No sentido do nome da Santa Avó Rosa como santa, porque em muitos lugares a gente ouve falar Santa Rosa, não é? E quando nós se dirigimos ao Espírito Consolador, nós falamos Santa Avó Rosa, então é o grande diferencial, é diferente, né? A igreja da Avó Rosa, as pessoas conhecem. Então isso ficou muito marcado, tanto que quando nós clamamos pelo Espírito Consolador, nós falamos Santa Avó Rosa. Nós não falamos Santa Rosa, nós falamos Santa Avó Rosa, minha avó Rosa, tenha misericórdia de mim, cuida da minha família. A gente clama pela nossa Santa Avó Rosa. Mas tudo isso aconteceu exatamente por quê? Porque ela, irmãos, soube conservar o que recebeu de Deus.
É isso que nós precisamos entender. Porque uma pessoa, até certo ponto, ela pode ser boa, ela pode ter muitas qualidades positivas no coração, no espírito, mas se ela não tomar cuidado, ela vai vivendo, o tempo vai passando e essas qualidades vão indo embora. Ela vai deixando de ser aquela pessoa calma, vai ficando uma pessoa estressada, ela vai deixando de ser aquela pessoa que ajudava os outros, ela vai tendo outro pensamento, ela vai deixando de ter bondade. Então ela vai perdendo, se não tomar cuidado, ela vai perdendo as virtudes que Deus lhes deu, como acontece com muita gente. Poxa vida, mas fulano parecia ser tão bom, por que ele fez isso? Fulano ajudou tantas pessoas, mas por que agora ele fez isso? Por que ele está fazendo isso? Porque de repente não vigiou, deixou esvair aquela qualidade que Deus havia lhe dado. De repente, por um vacilo, por um descuido, por trocar a qualidade que Deus lhe deu por alguma outra coisa do mundo. Mas no caso da Santa Avó Rosa, irmãos, não aconteceu isso. A Santa Avó Rosa lutou, irmãos, com todas as suas forças, pelo que Deus havia lhe dado. Ela não deixou se levar, irmãos, pelo orgulho, pela vaidade, pelas coisas deste mundo. E ela teve a experiência de viver na riqueza e na pobreza. E nessas duas experiências, ela foi a mesma pessoa honrada. Ela foi a mesma pessoa fiel e temente a Deus. Entenderam, irmãos? Então, quando nós olhamos para o exemplo da Santa Avó Rosa, o que a gente precisa trazer para a nossa vida? É exatamente esse jeito, essa coragem e essa, irmãos, vontade de lutarmos com todas as nossas forças pelo que Deus nos deu, as qualidades divinas e espirituais dos céus. Porque se nós não tomarmos cuidado, se a gente não vigiar, a gente perde. A gente perde. E quando a gente perde uma qualidade de Deus, dos céus, uma virtude de Deus, outra coisa entra no lugar. E geralmente essa outra coisa não é boa. Então, nós precisamos entender, irmãos, que existe na doutrina um ensino muito interessante, que eu fiz questão de transcrever aqui para os irmãos, e vou ler, para que nós possamos meditar um pouco sobre este ensino da doutrina, que fala a respeito dos frutos do Espírito. Olha aqui, olha, presta atenção, irmãos. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vou ler de novo, irmãos. Mas o fruto do Espírito é o amor. Todas essas virtudes a Santa Avó Rosa teve quando viveu na terra e continua tendo para todo sempre. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Irmãos, é interessante que isso é o fruto do Espírito Santo de Deus, que esteve com a Santa Avó, e que para nós vencermos, nós precisamos também ter essas virtudes. Precisamos ter esses frutos do Espírito. Porque é muito simples alguém falar assim: eu quero ir morar nos céus. Nós podemos falar assim. Mas a verdade é, para eu ir morar nos céus, assim como a Santa Avó Rosa foi morar, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, os profetas, os apóstolos e muitos apostólicos fiéis, eu preciso ter amor.
Eu preciso ter gozo, felicidade na alma. Eu preciso ser alguém alegre, feliz. Alguém que viva em paz. Eu preciso viver a longanimidade, ser longânimo. Ser alguém que sabe esperar, alguém que tem paciência. Alguém benigno. Alguém do bem, que só faz as coisas boas. Alguém que vive no bem. Preciso ter bondade, ser bom uns com os outros. O que é ser bom, irmãos? Ser bom é a gente poder ajudar o nosso semelhante. Alguém ajuda o outro e a pessoa fala: a pessoa foi tão bom comigo, aquela pessoa foi tão bom comigo, foi tão boa comigo, ela me ajudou, ela nem me conhece. A pessoa tem o fruto do Espírito Santo, a bondade, o que a Santa Avó Rosa tinha e sempre viveu. A fidelidade, ser fiel, irmãos, é o ponto-chave para nós chegarmos nos céus. E a mansidão? A mansidão, irmãos. Será que o senhor, a senhora, eu ou todos nós, ou você jovem, acha que vai chegar nos céus com essa brabeza toda, com essa ignorância, com esse espírito de vingança? Será que sua pessoa acha que vai chegar nos céus desse jeito? Não vai chegar nos céus. Porque, irmãos, os frutos do Espírito, dentre os outros que eu disse, está a mansidão. Jesus, ele disse: aqueles que quiserem vir comigo, aprenda comigo, seja manso e humilde de coração. Manso é alguém que tem temperança, é alguém calmo, é alguém tranquilo, é o contrário de alguém bravo, nervoso, estressado, não é? Alguém que sabe resolver os problemas com equilíbrio, com sabedoria. E, por último, o domínio próprio, irmãos. Quantas vezes a gente ouve algumas pessoas falar: ah, pastor, eu não consigo obedecer isso, eu não consigo obedecer aquilo. Ah, a igreja ensina esse ponto da doutrina, esse ponto da disciplina, mas eu não consigo obedecer. Então precisa buscar no Espírito de Deus o domínio próprio, que é ter autocontrole, que é, irmãos, ter autodomínio de si próprio. Por exemplo, porque, irmãos, são os frutos do Espírito. Os frutos da carne é tudo o contrário. Há uma luta muito grande entre o Espírito e a carne. E se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba não tendo esse domínio próprio e acaba cedendo ao pecado, ao erro com muita facilidade. Entenderam, irmãos? É uma conversinha fiada que alguém fala: ah, faz isso. A pessoa vai e faz. Outra pessoa: ah, não, faz isso. A pessoa vai e faz. Não tem o domínio próprio, não se domina, não domina a sua alma, o seu espírito, não tem controle da sua vida espiritual. E com isso vai ficando longe, vai ficando distante dos céus, vai ficando longe da Santa Avó, vai ficando longe de Deus. E cada vez mais vai se perdendo no mundo. Então, esses frutos do Espírito, a Santa Avó Rosa teve enquanto viveu nesta terra, e foi por isso mesmo que ela venceu. Entenderam, irmãos? Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, o ministério da Virgem Maria, dos apóstolos, dos profetas que vieram no passado, quando nós olhamos para o ministério da Santa Avó Rosa, para o ministério do nosso Santo Irmão Aldo, nós podemos identificar, sim, todas essas qualidades. E daí nós concluímos: é exatamente por isso que eles venceram. Enquanto nós encontrarmos as pessoas, irmãos, não buscando as coisas do alto, as coisas de Deus, enquanto nós encontrarmos até muitos apostólicos deixando de buscar as coisas da igreja, deixando de buscar as coisas de Deus e buscando as coisas do mundo, nós vamos ver muitos apostólicos fracos, doentes espiritualmente falando, com muita dificuldade de obedecer o que a igreja ensina, sem ter domínio próprio. Vão deixando-se levar pelas modas, pelos costumes inconvenientes,
pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, pela inveja e tantos outros sentimentos ocultos e maus que aprisionam um coração e uma alma e leva para bem longe de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós temos uma igreja maravilhosa, uma igreja que custou muita luta para que pudesse ser firmada na verdade. E que nós precisamos valorizar tanto esta igreja, ao ponto de buscar obedecer os ensinos que ela nos transmitem. Porque, irmãos, não faz sentido, se a gente parar para pensar como um ser humano, como alguém consciente, pense os irmãos, nós frequentamos uma igreja, onde essa igreja tem os seus princípios, e nós não obedecemos esses princípios? Faz sentido? Será que nós estamos indo na contramão? Muitos de nós, você jovem, que está assistindo essa reunião aí da sua casa, onde estiver, pensa consigo. Muitas vezes essa vida que você leva toda errada, essa vida que você leva seguindo as modas extravagantes deste mundo, seguindo exemplos de pessoas que não têm bom exemplo para te dar, você deixa de seguir o exemplo da Santa Avó, o exemplo do Santo Irmão Aldo, o exemplo de apostólicos fiéis e sinceros, para seguir o exemplo de pessoas que não têm responsabilidade com Deus? O que quer para a sua alma, para o seu espírito? Qual será a eternidade do seu espírito? Onde você vai morar para sempre? Será o que você está plantando hoje, o que você está fazendo hoje, até escondido dos seus pais, as coisas que você está buscando na internet, as amizades que você está conquistando, será que isso vai te levar para os céus? É o que nós precisamos pesar, irmãos. É o que nós precisamos pensar enquanto temos a oportunidade. Porque senão, a gente deixa de ter os frutos do Espírito e passamos muitas vezes a ter os frutos da carne, que são coisas horríveis. Prostituição, o adultério, irmãos, a promiscuidade, o orgulho, a vaidade e tantas outras coisas mais. Precisamos pensar na nossa salvação, irmãos, porque é muito sério. Quando nós meditamos na mensagem que fala a respeito do Espírito Consolador, para que a Santa Avó Rosa pudesse chegar a alcançar, irmãos, este galardão, ela teve que passar por muitas provações. Muitos até não entendem, mas pastor, por que demorou tanto tempo assim para Santa Avó Rosa iniciar a igreja, o ministério à frente da igreja? 60 anos, exatamente, irmãos, precisou para que a Santa Avó Rosa pudesse viver e nesse período de tempo provar ao nosso Deus o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua mansidão, o seu domínio próprio. 60 anos. É um tempo, irmãos, muito considerável. E durante todo esse tempo, ela foi provada e aprovada pelo nosso Deus. Que lindo, irmãos, que vitória extraordinária. Por isso que, quando a Santa Avó Rosa venceu, uma festa linda, muito grande, aconteceu nos céus, porque era esperado, irmãos, esta vitória há muito tempo. Antes da Santa Avó Rosa havia nascido pessoas com as mesmas qualidades dela, inclusive. Mas que com o passar do tempo não conservaram essas qualidades. E perderam essas qualidades. Daí não conseguiram alcançar este galardão de Espírito Consolador. Mas a Santa Avó Rosa alcançou. Preparou nossa igreja. Essa igreja é fruto do ministério da Santa Avó Rosa. Ela lutou muito para que hoje nós pudéssemos estar aqui, mas junto com ela também devemos agradecer o ministério do nosso querido irmão Aldo, que não mediu sacrifício para levar essa igreja em frente, adiante.
Irmãos, guardem em seu coração essa mensagem. Vamos valorizar o que nós temos de bom. Vamos valorizar o que realmente tem valor, porque assim nós chegaremos nos céus. E buscar as coisas de Deus e não as coisas deste mundo, impuras e que nos leva no mau caminho. Eu desejo que os irmãos vivam bem, tenham paz, tenham alegria, tenham felicidade, e que se tiver alguém distante da Santa Avó, mesmo estando presente na igreja, que realiza um ministério na igreja, um pastor, diácono, diaconisa, corista, um músico, um regente, um membro de nossa igreja, que está frequentando as nossas reuniões, mas que está com o espírito distante da Santa Avó por causa do pecado, por causa de sentimentos ocultos que guarda lá no profundo da alma, faça uma oração no dia de hoje, no final de nossa reunião. Medite agora no que a sua pessoa está fazendo de errado. Peça perdão, abra o seu coração, a sua alma para Jesus, para a Santa Avó. Peça perdão. Não continue vivendo nessa vida, não continue vivendo neste erro, não continue guardando coisas que não prestam dentro de você. Se liberte através da humildade e da fé que nós precisamos ter na Santa Avó Rosa. Entenderam, irmãos? Então eu deixo essa mensagem no coração de todos. Amanhã nós estaremos aqui reunidos mais uma vez, irmãos, para juntos meditarmos e adorarmos o nosso Deus mais uma vez. Mas antes de nós ouvirmos o próximo hino, irmãos, eu vou ler, somente fazer a leitura da mensagem que temos no boletim sobre a disciplina de nossa igreja. A disciplina da Igreja Apostólica. A disciplina da Igreja Apostólica nos foi dada por Jesus através da Santa Avó Rosa. O Santo Irmão Aldo sempre lutou para manter nossa igreja consagrada e santificada nesta disciplina. Nós do Conselho lutaremos para mantê-la e afirmamos às irmãs e irmãos apostólicos que a disciplina em nada mudou e não mudará, pois se constitui em regras de honra e dignidade para o Filho de Deus. Estamos enfrentando falta de amor e desobediência à disciplina, principalmente nos coros, onde as irmãs e irmãos deveriam ser um exemplo, pois possuem um compromisso muito grande diante de Deus e diante da igreja. Algumas irmãs estão forçando a desobediência e utilizando saias acima da medida determinada, pinturas e batons até no ambiente da igreja. E em suas casas e na sociedade utilizam calças compridas e roupas inadequadas para uma apostólica e se expõem nas redes sociais desta forma. Pedimos e aconselhamos as irmãs que não estão usando suas vestes de acordo com a disciplina apostólica, que procurem se adequar a ela e dar esta alegria à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, sendo assim uma filha obediente, fiel e consagrada. Da mesma forma, alguns irmãos estão utilizando barbas, cavanhaques e cortes de cabelo diferentes daquilo que nos foi ensinado. Orientamos para serem discretos e sensatos na observação e obediência às nossas regras disciplinares, o que para nós apostólicos é honra. A obediência e disciplina de nossa igreja é fruto do amor de cada apostólico, e aquele que assim proceder será sempre abençoado, protegido e amparado pelos nossos santos poderosos e viverá sempre feliz. Irmãos, eu gostaria muito de falar sobre este assunto. Procurei falar um pouco na outra mensagem sobre a obediência, sobre o amor que precisamos ter. Mas amanhã, irmãos, teremos um pouco mais de tempo e assim, à medida do possível, nós meditaremos um pouco mais sobre este assunto da disciplina, que é tão importante para todos nós, até porque, irmãos, está escrito na doutrina que sem santidade ninguém verá Deus. Então não adianta teimar. A pessoa fica teimando, mas não vai chegar nos céus, né? Vai ficar o tempo todo desobedecendo, fazendo as coisas erradas. Então para de teimar, né? Seja humilde, reconheça e mude de vida. Daí sim vai ter a sua vida transformada e Deus conseguirá
te ajudar a vencer. Tudo bem? Vamos ouvir pelo coral o hino intitulado Hoje Temos a Avó Rosa Entre Nós. Para
direção, dá-nos tua proteção. Hoje temos a voz entre nós, já podemos ouvir sua voz neste dia glorioso. Nós rendemos-lhe nosso louvor. Hoje temos a voz entre nós, com seus santos conselhos de amor. Cremos que seu santo sacrifício nos conforta e nos enche de amor. Muito bem, irmãos, eu convido os que estão sentados para que se coloquem em pé. Eu quero de todo o coração agradecer a presença, a atenção, a reverência de todos os irmãos. Muito obrigado pelos irmãos terem vindo à igreja hoje. Acredito que nós crescemos muito quando damos oportunidade para Deus agir em nossas vidas. E uma dessas oportunidades que a gente oferece a Deus é estando na igreja, abrindo os nossos corações, falando para Ele entrar na nossa vida, entrar no nosso espírito, nos encher de mais fé, de mais força. E essa oportunidade nos ajuda muito a vencer nessa vida. Que sejamos humildes o suficiente para aceitarmos a correção e a orientação de Deus para nós, orientação da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Maldo. Obrigado aos coristas pelos hinos que foram apresentados, a orquestra, os regentes, diáconos, diaconisas, todos os membros, obrigado por tudo que os irmãos têm feito pela nossa igreja.
Também agradeço os nossos internautas. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia conosco nessa reunião. Irmãos, eu sei que muitos dos que estão aqui hoje não poderão estar amanhã, exatamente porque nós estamos passando ainda por este momento difícil de pandemia. Mas, irmãos, eu quero pedir uma coisa: aqueles que não puderem vir amanhã, que reserve o tempo da reunião lá na sua casa. Acredito que todos têm um meio na internet, com um computador, um celular, algo assim. Assista a reunião, não é? Não é porque amanhã eu não, já fui no sábado, amanhã não vou poder ir por conta que vai outros irmãos. E para muitos pode ser que isso seja um alívio. Mas se estiver sendo um alívio, algo está errado com a gente, né? Amanhã eu não vou vir para a igreja, graças a Deus. Ai, que alívio. Está errado, não está certo, irmãos. Não está certo. A gente precisa pensar, se acontecer isso, se amanhã, na hora da reunião, a gente estiver fazendo outra coisa. Muitos têm compromisso, eu sei, não poderão assistir à reunião, mas se a gente não tiver outra coisa, ou se a gente estiver fazendo outra coisa na hora da reunião, quando a gente poderia estar assistindo, algo está errado com a nossa vida espiritual. A gente precisa parar, pensar: eu não estou bem com Deus. Então preciso dobrar o joelho, orar mais, orar. Preciso ter mais gosto pelas coisas de Deus. Entenderam, irmãos? Então amanhã, os que não puderem vir lá na sua casa, assista a reunião, seja aqui em Americana ou na sede, ou outra congregação, participe da reunião da mesma forma. Graças a Deus nós temos este meio para estarmos conectados. Tudo bem? Obrigado, irmãos, pela presença de todos. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai Celestial, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é especial para nós. Porque mesmo às vezes não merecendo, o Senhor tem nos dado a sua bênção. O Senhor tem nos alcançado com a sua misericórdia. Tem nos dado muitas chances para nós mudarmos de vida, Senhor. Cada manhã que a gente abre os olhos, que o Senhor prepara um dia para nós vivermos, é uma oportunidade que o Senhor está dando para a gente fazer tudo diferente. Deixar as coisas erradas. Ser uma pessoa melhor. Ser alguém do bem. Ser alguém do Senhor todos os dias, Pai. Que nós possamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos dado de vida, porque muitos não estão vivendo. Muitos andam para lá, andam para cá, correm, fazem muitas coisas, mas são paralíticos espiritualmente. Estão com o coração longe do Senhor, porque estão dominados pelos pecados, pelos vícios, pelas coisas deste mundo, Senhor. Mas nós queremos viver contigo, queremos ter a sua paz, o seu gozo, Senhor, a sua bênção todos os dias. Por isso, meu Deus, nos ajude. Ajude também aqueles que estão distantes, aqueles que estão dormindo na fé. Eu te peço, Senhor, que os abençoe, que vá em auxílio de cada um, Pai. Envie os seus anjos. Santa Avó Rosa, ajude esse irmão, essa irmã que está distante, ou que estão distantes da Senhora, que estão fracos na fé, que não estão obedecendo a doutrina, a disciplina. Nós, como cristãos, todos os apostólicos, fiéis e sinceros, precisamos orar e pedir por aqueles que são mais fracos. Se não fizermos assim, ainda não somos cristãos. Se não tivermos, Pai, a capacidade de orar pelos mais fracos, ainda não somos seguidores de Cristo. Por isso eu te peço nessa noite, Pai, que nos dê a capacidade de olhar para o nosso irmão, de olhar para os seus limites e as suas fragilidades, e de o amar de tal maneira, de ter no nosso coração a sensibilidade de pedir ao Senhor por ele, por aquele, e assim, Pai, que todos possam vencer as suas limitações, os seus desafios, as suas fraquezas, e que todos nós juntos, unidos, um ajudando o outro, possamos chegar nos céus, vitoriosos, e aí, Pai, vivermos para todos sempre, felizes, sem tristeza, sem angústia, sem amargura deste mundo, mas livres para todos sempre nos céus.
Agora, Senhor, eu peço muito especialmente por aqueles que demonstraram um ato de fé ao pegar uma caneta, um lápis, um papel, escrever um nome, pedindo oração pela sua família, por si próprio, pela igreja, por um vizinho, por um amigo, pedindo algo ao Senhor, meu Deus. Demonstração de fé, vieram aqui, colocaram esse papel, apresentado por nomes. Quero te pedir, Senhor, olhe por esses nomes, por essas vidas. Vá ao encontro, Pai. Às vezes são pessoas que não estão merecendo, mas tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Toque nesses corações, quem sabe eles se arrependem dos seus erros e pecados, deixam de um sentimento oculto, pede perdão, e o Senhor então possa agir junto com Jesus e a Santa Avó Rosa, ou até mesmo uma família que é muito santificada, preparada, mas estão passando por dificuldades, Pai. Estão pedindo a sua bênção, Santa Avó. Ajude, vá ao encontro desses irmãos e os socorre com a sua bênção. E esses que estão aqui, cada um deles fazendo a sua própria oração, olhando para dentro do seu coração, reconhecendo as suas limitações, os seus erros, os seus pecados, pedindo perdão, quem sabe, Santa Avó, conceda o perdão a cada um deles, que daqui para frente vivam uma nova vida, sejam diferentes, estejam com o Senhor Jesus, com o Senhor, Santo Irmão Aldo, de verdade, segurando em suas mãos e não te abandonando jamais nesta terra, até um dia nós te encontrarmos novamente nos céus e poder te abraçar e com o Senhor viver para sempre. Agradecemos por essa reunião, pelos hinos, pelas palavras, pelas mensagens. Obrigado, Pai, pela presença de cada um aqui. Abençoe as criancinhas, as mães gestantes, os nossos irmãos de mais idade, aqueles que estão no hospital, aqueles que contraíram algum tipo de vírus, alguma doença, que o Senhor coloque a sua mão e ajude todos aqueles que precisam. Amém.